Olá, boa noite. Boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. O risco de uma mulher negra ser assassinada no país é 2 vezes maior do que o de uma mulher branca. A falta de acesso à tecnologia mostra as desigualdades no mundo. 1 em cada 3 jovens não está online. No Rio, um dirigente do Fluminense e um chefe de torcida do Flamengo são presos por venda ilegal de ingressos. 4 pessoas ficam feridas em uma tentativa de ataque terrorista em Nova York. Vamos mostrar também os estragos da chuva em Minas Gerais. E ainda, aumenta o número de órgãos transportados por companhias aéreas. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Jovens negros continuam sendo as maiores vítimas de violência no país. Além disso, o relatório da Unesco, divulgado hoje, traz pela primeira vez o índice de vulnerabilidade juvenil à violência por gênero e faixa etária, de 15 a 29 anos. De acordo com a pesquisa, o risco de uma jovem negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2,19 vezes maior que o de uma jovem branca. Jovens negros do sexo masculino têm risco ainda maior, 2,7. Há em vários estados da federação, sobretudo no norte e no nordeste, uma preocupante situação que nos leva a dizer que há sim no Brasil, no momento, um genocídio dos jovens negros com o qual nós não podemos mais conviver. Em 24 unidades da federação, a chance de um jovem negro, seja do sexo masculino ou feminino, ser assassinado é maior do que a de um jovem branco. Somente no Paraná e Tocantins, a taxa de mortalidade entre brancos é maior. E em Roraima não foi possível realizar o cálculo de risco, uma vez que o estado não registrou morte de nenhum jovem branco no período. No topo da desigualdade entre as taxas de homicídio estão os estados do Rio Grande do Norte, no qual as jovens negras morrem 8,11 vezes mais do que as jovens brancas, e do Amazonas, cujo risco relativo é de 6,97. Muitas das vezes a polícia chega na periferia, nos bairros de periferia, dando mesmo, muitas das vezes assassinando os jovens, porque estão ali numa situação de vulnerabilidade, né? O homicídio é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Professor da Universidade Federal do Maranhão diz que nem todas as mortes estão relacionadas à criminalidade. Ele mesmo diz ter vivido situações de violência apenas por ser negro. Um homem negro jovem de Black Power, muitas vezes os seguranças da universidade não identificam como alguém que tem perfil de professor. Eu tenho que dar muitas explicações como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, como se eu fosse um suspeito por estar dentro de um prédio público que é o meu local de trabalho. Para ele, os dados não chegam a surpreender e acredita que a falta de representatividade do negro no legislativo é um dos fatores que contribuem para perpetuar o ciclo da violência. Pesquisas recentes já demonstraram que cerca de 90% dos integrantes do Poder Legislativo nacionalmente é um perfil de homens brancos e ricos ou empresários ou fazendeiros, ou seja, aqueles que sempre se beneficiaram do racismo, sempre se beneficiaram das desigualdades raciais e não têm demonstrado historicamente um esforço no sentido de construir políticas que revertam isso. As crianças e os jovens estão cada vez mais conectados à internet, mas quase 350 milhões em todo o mundo vivem excluídos da rede. Alana tem 14 anos e fica quase o tempo todo na internet do telefone celular. Os pais criam limites, mas ela tenta escapar e reconhece que às vezes exagera. Se depender de mim só, não... é só celular. E aí desfoca de tudo. O caso de Alana não é um fato isolado. Um estudo do Unicef revelou que 1 em cada 3 usuários de internet em todo o mundo tem menos de 18 anos de idade. Os jovens estão cada vez mais conectados, mas as desigualdades sociais ainda deixam 346 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à internet. Um problema que se agrava nos países mais pobres, principalmente os africanos.
O relatório do Unicef mostra que o idioma é outra barreira na rede mundial de computadores. Aproximadamente 56% de todos os sites estão em inglês. Outro problema é a falta de proteção para crianças e adolescentes que acessam a internet. O estudo aponta que os principais riscos são o uso indevido de informações postadas em perfis de crianças e adolescentes, o acesso a conteúdos impróprios, o aumento da vulnerabilidade para a pedofilia, que pode transformar os usuários em vítimas da pornografia infantil e de outros abusos. Como fator positivo, o Unicef destaca a campanha Internet Sem Vacilo, realizada no Brasil, que incentivou jovens a produzirem vídeos sobre a segurança na internet e o combate ao cyberbullying. Agora, você resolver seus problemas tentando humilhar alguém na internet? Isso é um lixo. Essa especialista em informática diz que existem aplicativos e programas que ajudam a controlar os acessos na internet. Mas o fundamental é ficar atento e conversar sempre com os filhos. Porque tem muito perfil falso, então um pedófilo ou uma pessoa que está mal intencionada, ela se apropria de um perfil, de um falso, para manter esse tipo de relacionamento e conversa com crianças e adolescentes. Então, a monitoração é muito importante. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal fizeram hoje uma operação para apurar o pagamento de 160 milhões de reais em propinas pela JBS para um auditor fiscal. O pagamento seria para acelerar a liberação de créditos que a empresa teria a receber da Receita. O auditor foi afastado das atividades, mas o pedido de prisão preventiva dele foi negado. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão de documentos na capital paulista e em outras 4 cidades do litoral e do interior. De acordo com as investigações, um auditor fiscal da Receita recebia propina para agilizar o pagamento de créditos tributários à JBS, de pedidos para o ressarcimento de PIS e COFINS. Segundo as investigações, pelo menos 3 pessoas estavam envolvidas no caso, além do auditor que atuava na capital paulista, um advogado que já morreu e um empresário. Nós temos esse montante de 160 milhões de reais pagos pela empresa ao fiscal, mas é por óbvio que passava por alguns intermediários. A Operação Baixa Augusta é um desdobramento da Lava Jato. As investigações partiram da delação premiada de um executivo da JBS. De acordo com elas, até 2 bilhões de reais podem ter sido compensados em um esquema que vinha acontecendo desde 2004. A Corregedoria da Receita apurou que o patrimônio do servidor acusado não era compatível com os rendimentos dele. Estas fotos, divulgadas hoje, mostram um dos carros e um dos imóveis que ele teria comprado com o dinheiro. Ele vai ser processado por enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e também por corrupção. E dentre esses pedidos existe tanto na esfera criminal quanto na de improbidade administrativa o ressarcimento. Agora, a Receita Federal vai fazer um pente fino para apurar se a JBS tinha mesmo direito de receber os cerca de 2 bilhões de reais em créditos liberados. É possível fazer essa inferência de que haja uma fraude no valor de centenas de milhões de reais ao menos. O grupo JIF, responsável pela JBS, afirma que os créditos liberados pela Receita são legítimos, mas disse que não vai comentar a operação porque isso faz parte do acordo de colaboração com a Justiça. Os nomes dos acusados não foram divulgados. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures virou réu hoje por corrupção passiva. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia contra ele feita pelo Ministério Público Federal. Loures foi flagrado com uma mala com R$500 mil em junho durante uma investigação baseada na delação premiada do grupo JBS. No Rio de Janeiro, 12 pessoas foram presas por envolvimento em repasses ilegais de ingressos de futebol para torcidas organizadas. Para o Ministério Público, os esquemas tiveram a participação dos 4 grandes clubes do Rio. Na segunda fase da Operação Límpidos, a Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã de hoje, o assessor de imprensa da presidência do Fluminense, Arthur Mahmoud, e o presidente da torcida organizada Raça Fla, Alisson Galvão de Souza, além de funcionários da Implai
empresa contratada pelo Flamengo para confeccionar ingressos. Na primeira fase da operação, na semana passada, 3 integrantes de torcidas do Fluminense foram presos e membros de torcidas dos outros principais clubes do Rio, Flamengo, Vasco e Botafogo, foram levados para depor. O presidente do Fluminense, Pedro Abad, chegou a admitir ter repassado ingressos a torcedores, mas negou irregularidades. Gravações telefônicas feitas pela polícia mostram um dirigente do Botafogo acertando o repasse de ingressos. Consegui 150 ingressos, que não vão para o check-in, eu travei eles. E até uma confusão entre torcidas organizadas do Fluminense, que contavam com entradas apreendidas pela polícia. Eu estava contando 15 ingressos para me acertar minha parada para me ficar hoje, não ingresso para 15 ingressos, 600 pontos. Eu passar 15 ingressos a 40 reais. Se eu falar no apoio, não sei nem como é que eu vou fazer. Eu fiquei com tudo, sabe por quê? Porque não vai ficar outros ingressos para a gente. De acordo com o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil, que atuam em conjunto nesta operação, dirigentes de clubes cariocas davam cerca de 200 ingressos por partida a torcidas organizadas, mesmo as proibidas de entrar nos estádios por atos violentos. Os ingressos eram vendidos por cambistas, chegando a movimentar R$25 mil a cada jogo. Nós precisamos estancar o dinheiro que chega nessas torcidas e assim, de uma forma indireta, nós conseguiremos estancar a violência que permeia os estádios. Em nota, a direção do Fluminense disse que confia nos dirigentes do clube e que as prisões foram desnecessárias e arbitrárias. O Flamengo afirma não ter nenhum tipo de participação em repasses ilegais de ingressos e diz colaborar com os órgãos públicos. A empresa Impli também nega irregularidades nos repasses de ingressos. Em Santo André, na Grande São Paulo, a Polícia Civil encontrou um túnel dentro de uma casa usada para furtar combustível de um oleoduto de uma subsidiária da Petrobras. 2 pessoas foram presas. O furto de óleo diesel acontecia há 2 meses nesta casa em Santo André, no ABC Paulista. Sempre quando chegava o caminhão, um abria o portão, o caminhão entrava, o motorista só descia do caminhão e ia embora, aí fechavam as portas ali do galpão, ligava um som alto e o caminhão ficava. Quando era 3, 4 horas da manhã, ligava o caminhão ia embora. A casa foi encontrada exatamente assim, ainda com os eletrodomésticos, aqui na sala, com 2 colchões. Aparentemente é só uma casa mal cuidada, mas é lá no porão que está a verdade sobre o que acontecia aqui dentro. A quadrilha perfurou um duto que passa debaixo do imóvel. Uma mangueira que vai até a garagem abastecia os tanques dos caminhões. O combustível vem de uma refinaria em Mauá, responsável pela produção de 30% do óleo diesel vendido na Grande São Paulo. A Polícia Civil conseguiu desarticular o esquema ontem à noite, depois de uma denúncia da Transpetro, que constatou uma intervenção clandestina num oleoduto da empresa. Um casal que vivia com 3 crianças na casa foi preso e vai responder por furto e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o procedimento foi feito por profissionais com equipamento especial e técnica. Hoje de manhã, equipes da Petrobras fizeram reparos no duto. A empresa informou que não houve vazamento e não há risco de explosão. Na Assembleia Legislativa de Goiás, começou hoje a CPI dos combustíveis. Os deputados querem saber por que os preços estão abusivos e se existe cartel. Representantes do PROCON vieram esclarecer aos deputados quais investigações estão abertas ou ainda faltam ser concluídas para embasar o trabalho da CPI. A Assembleia Legislativa buscando informações e transparência nessa relação de mercado do combustível. A ideia da Comissão Parlamentar de Inquérito é reunir forças para investigar o aumento dos preços da gasolina e do etanol no estado. Além do PROCON, o presidente da CPI convidou outras instituições para participar da investigação. A função da CPI é saber o que ela pode ser útil. E aí nós vamos querer saber aonde cada um já está a nível de investigação. A partir daí a gente vai deliberar algumas funções. Na última quinta-feira, a Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 2,10% no preço da gasolina nas refinarias e aumento de 0,10% no diesel.
A gasolina está sendo vendida a R$ 4,49 em média e o etanol a R$ 2,79. O motorista goiano, que tem pagado cada vez mais caro pelo combustível, reclama do preço. Está muito abusivo, né? Toda semana aumenta, baixa e não tem ninguém que possa olhar pela gente. Muito. Está muito caro. O consumidor, cada vez ele está vindo pagando, é uma coisa que é necessária. A gente tem o dever, no caso, o Ministério Público tem o dever de cobrar dele, sim. Porque é uma coisa que a gente usa no dia a dia, não tem como a gente evitar. A gente fica contando os mínimos centavos que a gente tem para pagar esse absurdo que é o combustível de hoje em dia. Segundo o presidente da CPI, a investigação também vai levantar informações sobre as empresas envolvidas com os 10 fiscais do Inmetro presos no dia 17 de outubro. Se foram presos 10, se um fiscal ele trabalha aí em 20 postos ou 15 postos, é só você fazer a matemática, simples. Deve ter mais ou menos uns 100 postos envolvidos nessa fraude, que na minha concepção nesse crime. Então nós queremos levar essa imagem desses criminosos para a sociedade e aí a polícia vai dar encaminhamento. A Câmara dos Deputados começa nesta quinta-feira o debate sobre a reforma da Previdência. O governo está otimista, mas a aprovação da proposta ainda é incerta. A palavra de ordem do governo continua a mesma, convencimento. Mas, afinal, o governo tem ou não os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência? De acordo com os aliados do presidente Michel Temer, já tem 270 votos. É crescente o número de votos conquistados aqui no parlamento. É crescente, cresce, todo dia cresce. Talvez nem tanto como nós, ainda nem tanto quanto nós estejamos necessitando, mas é crescente. Isso me faz ser muito otimista no sentido de que nós conseguiremos sim votar com vitória essa reforma na próxima semana. Nós vamos estar preparando aqui um corpo a corpo junto aos deputados, certo? Para que esses deputados se convençam de que não é o momento de fazer essa reforma e que essa reforma é prejudicial à maioria dos trabalhadores. Nós vamos iniciar também aqui uma mobilização. Vocês já viram aí, tem o pessoal, 7 pessoas já em greve de fome aqui dentro da Câmara, até que se suspenda essa votação. Hoje, o presidente teve novas reuniões com deputados para contar votos e avaliar estratégias. Já a oposição marcou uma reunião amanhã para definir maneiras de barrar a votação da reforma. A previsão é que as discussões sobre a reforma comecem na quinta-feira e o governo ainda tem esperança de votar a proposta aqui na Câmara antes do recesso parlamentar, que inicia no dia 22 de dezembro. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, admite que o cenário não está favorável. A decisão de pautar é uma decisão da presidência da Câmara. Eu vou pautar conversando com o presidente Michel Temer, mas eu não vou pautar uma matéria dessa se a gente não tiver muita clareza de que a gente tem mais de 308 votos. Não é bom para o parlamento e muito menos é bom para o Brasil. Olhando de hoje para a próxima terça-feira, não é fácil votar essa matéria. Até agora, PMDB, PTB e PPS decidiram fechar questão a favor da reforma. Isso quer dizer que os deputados que votarem contra o projeto poderão ser punidos. O mercado financeiro voltou a reduzir a perspectiva de inflação para este ano. Agora, os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus esperam um IPCA de 2,88%. E a expectativa de crescimento da economia subiu, com a expansão do Produto Interno Bruto de 0,91% em 2017. Como vimos, 1 em cada 3 internautas em todo o mundo tem menos de 18 anos de idade. Por isso, é preciso melhorar a proteção dessas pessoas contra os perigos digitais. E a gente quer saber, para que você usa a internet? Para usar as redes sociais, conversar com os amigos e para pesquisa na internet. Na verdade, realmente eu só uso a internet para redes sociais e pesquisas em geral de trabalho, faculdade. Eu uso mais para jogar joguinho de celular na internet. Uso para conversar com amigos, uso para conversar com gente que está lá do outro lado do mundo, que eu tenho amigos lá também. E é basicamente isso. E
E o Repórter Brasil também está na internet. Nosso jornal é transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participe. Faça críticas, sugestões e responda as perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, vamos falar da tentativa frustrada de atentado em Nova York, nos Estados Unidos. E ainda, famílias das vítimas do acidente da TAM em São Paulo vão receber indenização da Airbus. Voltamos em 2 minutos.